20. Realeazeit capítulo 115 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando o inimigo finalmente entrou em seu campo de visão, Vanner imediatamente notou os cavaleiros fortemente armados que estavam montados em cavalos enormes, usando uma deslumbrante armadura brilhante, cavalgando lentamente em direção à vila fronteiriça. Geralmente, este era o caso em que a posição de um cavaleiro era muito maior que a do povo comum da cidade, e quando Vanner, um homem do povo comum, ou seja, um plebeu, estava enfrentando um cavaleiro, ele teve que respirar profundamente para se acalmar. Vanner sentiu suas palmas suando constantemente, exatamente como naquela vez na muralha, quando ele teve que enfrentar as bestas demoníacas pela primeira vez. Entretanto, desta vez ele estava enfrentando criaturas que eram a mesma espécie que ele, as forças conjuntas da aristocracia de Forte Cancioneiro. Não, isso está errado. Vanner cuspiu furiosamente e suprimiu seu antigo modo de pensar. Você acha que eles são os mesmos que você? Quando foi que algum dos nobres já me tratou como se fosse da mesma espécie deles? Vanner se perguntava. O único objetivo deles agora é arrancar Vila Fronteiriça de nós e controlar de novo a mina da Encosta Norte. E pior, eles ainda pretendem expulsar Sua Alteza Real do território oeste. Como membro do primeiro exército, eu simplesmente não posso permitir isso. Durante o discurso de ontem antes da guerra, Sua Alteza Real deixou claro que Timoteo Embledon, o irmão de Sua Alteza Real, havia conspirado contra o trono e, ao final, matou seu próprio pai, o rei Embledon III. Antes, esses acontecimentos entre a realeza e a aristocracia não importariam tanto para Vanner. Se o rei mudar, isso vai mudar alguma coisa para mim? Mas agora que Duque Rian quis aproveitar esta oportunidade para tirar o território de Sua Alteza, Vanner achou isso totalmente inaceitável. Ao pensar sobre isso, Vanner começou a ponderar sobre como era sua vida antes de Sua Alteza ter chegado em Vila Fronteiriça. Se ele não estava enganado, o antigo Lorde era realmente um conde, daqueles que raramente apareciam em público. A compra das peles era feita por seus guardas pessoais, que muitas vezes usavam suas armas para baixar os preços. E quando os meses dos demônios chegavam, todos nós fugíamos para viver nas favelas de Forte Cancioneiro e acabávamos sofrendo durante todo esse tempo. Mas hoje, sob o controle de Sua Alteza, a vida em Vila Fronteiriça se tornava cada vez melhor e melhor, com mudanças visíveis que todos podiam testemunhar. Vanner estava pensando que, por exemplo, quando os mineiros conseguissem produzir mais minérios, eles também receberiam um pagamento maior. Além disso, mesmo depois que Sua Alteza colocou aquela máquina preta na mina da Encosta Norte, a produção adicional ainda conta para o trabalho do mineiro. Seja na construção da muralha ou a mineração de cascalho, todos somos pagos corretamente, sem atrasos. Durante todo o inverno, ninguém congelou ou morreu de fome. Claro, a maior mudança foi a implementação da milícia. Não, agora é o primeiro exército, e formada somente por nós do povo. Com o primeiro exército protegendo a cidade, os plebeus não precisam se reunir em galpões de madeira, implorando os outros por um pouco de comida. Se o príncipe não estiver mais aqui, será que o duque ainda permitiria que o primeiro exército continue a existir? Vanner respirou fundo e enxugou a mão em suas roupas. Não, ele certamente não permitiria que isso acontecesse. Os nobres de Forte Cancioneiro não se importam com a vida dos nossos plebeus. É exatamente como Sua Alteza havia dito antes. Somente um exército composto de plebeus estará disposto a lutar pela vida de outros plebeus. Vanner ergueu a cabeça para que pudesse manter a parte esquerda do céu dentro de seu campo de visão, pois lá ao longe ele podia ver um pequeno ponto preto voando em círculos. Se alguém olhasse distraidamente, poderia pensar que aquilo, na verdade, era apenas um grande pássaro. Mas, na verdade, era a comandante de inteligência de artilharia, Raio, que estava usando as árvores que cresciam em ambos os lados da estrada como proteção e cobertura, enquanto constantemente observava o movimento do inimigo. Quando o raio voava de volta, Vanner também percebeu que, se ela não tomasse a iniciativa de voar sobre áreas abertas, as pessoas que estavam no chão só podiam ver os galhos das árvores ao olhar para cima. Então era quase impossível para o inimigo detectar que havia uma bruxa voando sobre suas cabeças. Após aproximadamente 15 minutos, Raio voou mais perto de sua posição enquanto mostrava uma bandeira verde. Isso era o sinal de que o inimigo tinha chegado a uma faixa de 1000 metros e que eles deveriam se preparar para começar a disparar. Vanner não sabia o quão longe era a distância que Sua Alteza chamava de 1000 metros,
Mas quando viu um sinal verde, ele seguiu subconscientemente as regras do treinamento, dando o comando para carregar o canhão e ajustar o ângulo. Os 4 grupos de artilheiros não demoraram muito para cumprir suas tarefas. O ângulo do canhão foi ajustado para o 3º nível, enquanto a pólvora e o projétil sólido também foram inseridos no canhão. Vanner pensava que, depois de ter defendido a muralha e lutado contra as bestas demoníacas, ele poderia considerar-se como um soldado experiente, pensando que era bastante talentoso, mas hoje ele descobriu que ainda havia uma enorme distância entre ele, Machado de Ferro e Brian. Durante a reunião da tarde, Vanner teve muita dificuldade ao tentar acalmar seu coração. Mas esses 2 homens, quando levaram seus grupos para a área designada, além de parecerem que nada de especial estava acontecendo, Vanner poderia até mesmo ouvir a voz eufórica de Brian, como se ele estivesse ansioso para lutar. Mesmo assim, Vanner, até agora, não conseguia se acalmar. Com um pouco de vergonha, ele teve que reconhecer que, mesmo os irmãos Rodney, pareciam estar agindo melhor do que ele mesmo. Este pensamento fez Vanner se sentir muito deprimido. Ele passou a língua nervosamente nos lábios e verificou a posição de raio mais uma vez. Mas neste momento, o movimento do inimigo diminuiu bastante. O que eles estão fazendo? Rodney perguntou. Ninguém sabe. Garra de Gato respondeu, será que eles estão ajustando a formação? Acho que eles estão numa bagunça. Eles estão esperando as outras tropas. Jope explicou com uma voz ligeiramente trêmula, é impossível que os cavaleiros lutem sozinhos. Eles sempre precisam de um grande número de pessoas para acompanhar eles na guerra. E como você sabe disso? Nelson não estava convencido. Eu já vi. Um cavaleiro sempre anda pelo menos 2 escudeiros, e mais uma dúzia de servos atrás para lidar com a forragem. Jope começou a contar com os dedos. Primeiro, tem o Duque. Como o Lorde de Forte Cancioneiro, ele tem pelo menos uns 100 cavaleiros, né? Depois, tem a cavalaria leve, que deve ter umas 300 pessoas, no mínimo. Além disso, ainda tem os condes e viscondes que têm seu próprio território. Muita gente. E ainda tem os mercenários, que já são experientes e mataram muito, então eles nem vão piscar enquanto matam. Eles vão fazer qualquer coisa por dinheiro. E nós só temos 300 pessoas. Na verdade, menos de 300 pessoas. Vanner corrigiu em sua mente. Nós só temos 270 soldados armados no esquadrão de fuzileiros porque, de acordo com a explicação de Sua Alteza, o problema está na capacidade de produção das armas. Tanto é que os soldados do esquadrão de fuzileiros que não possuem uma pistola ficaram no esquadrão de artilharia para lidar com a preparação da munição para os 4 canhões. Quando Vanner descobriu que eles eram muito mais lentos do que seu próprio grupo, ele também se sentiu muito melhor. Os mercenários, eles estão vindo, Jope gritou. Vanner olhou para o inimigo e bem ao longe ele pôde ver um grupo com vários tipos de armaduras tomando a frente em sua formação de batalha. Eles não estavam em cavalos, tampouco marchavam em fila, na verdade eles estavam apenas caminhando em pequenos grupos de 2 ou 3 para o meio do campo de batalha. Os cavaleiros estavam se espalhando para ambos os lados, dando a impressão de que estavam desistindo de sua posição para os mercenários. Após uns 15 minutos, as forças aliadas do Duque estavam finalmente preparadas. Naquele momento, um cavaleiro chegou a sair do campo inimigo em direção à vila fronteiriça. Vanner ficou tão nervoso que quase deu o comando para disparar. O que devo fazer? Vanner olhou mais uma vez para o céu, mas ele ainda não conseguiu ver raio, enquanto o inimigo estava constantemente se aproximando, agitando uma bandeira branca. Ele é o mensageiro enviado pelo Duque. Jope murmurou, ele deve estar vindo para persuadir o príncipe. Isso não é da nossa conta. Rodney se agachou atrás do canhão e alinhou sua linha de visão com a linha central do cano. Capitão, precisamos ajustar o canhão. A maioria dos cavaleiros deixou a zona de impacto. Durante sua prática anterior com munições de verdade, eles foram ensinados repetidamente que a faixa de ataque do canhão era representada pela linha central do cano, então, se eles quisessem atingir seu alvo, eles tinham que garantir que o alvo estivesse sobreposto com a linha central do canhão. Então, os 5 homens começaram, ao mesmo tempo, a virar o canhão até o canhão, mais uma vez, apontar na direção dos cavaleiros. O mensageiro que havia entrado sozinho foi acompanhado por Carter na parte de trás da linha de defesa, mas Vanner sabia que esse movimento do Duque era apenas uma perda de tempo, pois o príncipe nunca concordaria em se render. De repente, raio abruptamente voou em direção da linha de defesa,
agitando uma bandeira amarela em suas mãos. O sinal amarelo significava que o adversário tinha entrado na faixa dos 800 metros, e a essa distância, eles tinham a chance de atingir o alvo com um projétil sólido. Também significava que, enquanto o capitão da artilharia não proibisse o disparo, os batalhões da artilharia poderiam disparar à vontade. Os outros membros do esquadrão também notaram o sinal, então todos olharam para a direção de Vanner, que assentiu uma vez, respirou fundo e gritou: fogo! Reliazewit capítulo 116. Os soldados observaram que os cavaleiros não estavam cavalgando rapidamente, mas isso não era culpa dos cavaleiros. Os cavalos ainda eram limitados por sua resistência física, então, os cavaleiros sempre aceleravam com força quando estivessem mais próximos do inimigo, mantendo uma velocidade mais rápida por um curto período de tempo. Quando estivessem aproximadamente entre 1000 metros a 800 metros, os cavaleiros começariam a aumentar gradualmente a velocidade. Somente quando eles chegassem a 500 metros é que eles acelerariam com mais vigor, e usariam toda sua velocidade quando estivessem a 200 metros do inimigo. Em teoria, o canhão característico de Napoleão de 12 kg, possuía um alcance efetivo de até 1.300 metros, contanto que utilizassem projéteis sólidos. Talvez porque tivesse apenas metade do diâmetro normal, o canhão de Roland tinha apenas um alcance efetivo de 1000 metros. Como resultado, a artilharia só estava autorizada a atirar se o inimigo adentrasse a área de 800 metros. A essa distância, era certo que o projétil sólido poderia acertar o inimigo, ao mesmo tempo em que os projéteis continuariam a avançar, mesmo após quicarem no chão, destruindo praticamente tudo em uma linha reta. Havia uma grande chance de matar vários inimigos com um único tiro de canhão. Com a intenção de permitir que os mercenários iniciassem o ataque na linha de frente, Duke ordenou que seus cavaleiros ficassem ao lado da formação, deixando-os esperar em uma área absolutamente segura, ou seja, uma área onde bestas e arcos não conseguiriam alcançar os cavaleiros. Mas essa distância ainda estava próxima o suficiente para que os cavaleiros avançassem rapidamente com seus cavalos, começando uma investida. Conhecendo muito bem a baixa eficiência dos mercenários, os cavaleiros sempre estavam prontos para puxar as rédeas de seus cavalos, esperando por qualquer resistência em um só lugar. No entanto, ao adquirirem essa postura em batalha, eles se tornaram um alvo quase fixo para a artilharia de vila fronteiriça. Contudo, o duque certamente não percebeu que quando ordenou que suas tropas se afastassem, eles já estavam dentro do campo de batalha preparado por Roland. Enquanto o meio da estrada era plano e espaçoso, ambos os lados estavam repletos de folhas e outros tipos de plantas. O que parecia de longe ser apenas uma grama comum, na verdade eram videiras grossas cobertas por uma camada de ervas daninhas que subiam até o joelho. Era como uma cerca viva natural. Se a cavalaria de Duque Rion quisesse iniciar um assalto pelos flancos da linha de defesa de vila fronteiriça, eles avançariam a uma velocidade extremamente lenta. A distância de 1000 metros estava claramente marcada no chão. Talvez não estivesse visível para as pessoas que estavam com os pés no chão, mas para raio que voava no céu, era claramente visível. O campo de batalha foi dividido precisamente em vários segmentos, e cada marca de cores diferentes representava uma distância diferente. O inimigo agora era apenas uma régua movendo-se em um tabuleiro de xadrez, o que permitiu que a artilharia disparasse sem ter que calcular o ângulo do canhão. Eles só tiveram que seguir todos os passos que treinaram exaustivamente nas últimas semanas. O canhão do grupo de Vanner foi o primeiro a rugir com fúria. Uma grande quantidade de gás gerada pela detonação da pólvora empurrou o projétil sólido, para fora, e no momento em que voou para fora da boca do canhão, já havia atingido uma velocidade de mais de 400 metros por segundo. Então, após 2 segundos, o projétil já estava praticamente na formação dos cavaleiros. O projétil atravessou diretamente a cavalaria, batendo fortemente no chão, enquanto levantava solo e cascalho em todas as direções, criando pânico entre os cavalos. Um cavaleiro reagiu tarde demais e acabou caindo de seu cavalo. Os 2 projéteis seguintes também erraram o alvo e somente levantaram terra e cascalho, aumentando o pânico. Mas o último grupo conseguiu um golpe de sorte. Inicialmente, não havia ninguém na trajetória de voo do projétil, mas um cavaleiro, em particular, não conseguiu recuperar o controle sobre seu cavalo assustado e atravessou o caminho do projétil. Diante dessa enorme quantidade de energia cinética, sua armadura não foi capaz de proteger nada.
O projétil sólido atravessou simultaneamente o fino ferro e a carne humana, e depois quicou no chão, batendo em outro cavaleiro, cortando sua panturrilha. Além disso, como o cavaleiro ainda estava montando em seu cavalo, o projétil arrancou sua panturrilha, batendo direto no peito do cavalo sob o quadril do cavaleiro e espalhou os órgãos internos do cavalo por todo o chão. Se os cavaleiros estivessem cavalgando em uma velocidade normal de ataque, a artilharia precisaria ajustar o ângulo de disparo, mas o golpe repentino aparentemente chocou toda a coalizão das forças do Duque. Eles não sabiam o que os atingiu, mas também, como eles poderiam. O projétil era muito rápido para ser vista com o olho humano. Assim, os cavaleiros não receberam o comando para atacar. Em vez disso, eles ainda estavam andando de um lado para outro em sua formação original, tentando acalmar seus cavalos que estavam cada vez mais ariscos e nervosos. O grupo de Vanner mais uma vez foi o mais rápido para cumprir o processo de recarga, começando a segunda rodada de bombardeios. A nova arma deixava exposto o quão frágil era o corpo humano, pois uma vez que o corpo humano era atingido por um projétil, as feridas causadas não poderiam ser curadas. Quando um cavaleiro era atingido diretamente pelo projétil do canhão, além de perder vários membros, ele também explodia sangue em todos os lugares. Somente quando foram atingidos pela segunda rodada de projéteis da artilharia, é que os cavaleiros finalmente conseguiram distinguir um formato vagamente preto, enquanto esta coisa tirava a vida de seus companheiros. Após a segunda rodada de disparos, o Duque finalmente conseguiu concatenar em sua mente o fogo e o som de rugido no campo do inimigo com um golpe indescritível contra sua unidade. Parecia que o outro lado tinha posto as mãos em uma arma incrível, com um alcance muito mais longo do que uma besta, quase como um dos trabucos, 3, de forte cancioneiro. Percebendo isso, o Duque imediatamente deu a ordem para soar os chifres, pensando que, se eles pudessem se aproximar rapidamente do exército inimigo, essas armas de longa distância também se tornariam inúteis. Os cavaleiros, no entanto, ao ouvir os chifres, mostraram vários tipos de reações. Alguns deles realmente se precipitaram e avançaram para a direção de vila fronteiriça, mas outros ainda estavam lutando com seus próprios cavalos, enquanto uma pequena parte dos cavaleiros estava recuando para a parte de trás do campo de batalha. Juntamente com os mercenários se espalhando, toda a cena rapidamente se transformou em um caos. Quando os cavaleiros voltaram para a estrada com a intenção de atacar, a artilharia de repente ficou frenética. Além de limpar por dentro do canhão e recarregar a munição, eles também precisariam ajustar o ângulo de disparo. Neste momento, Raio voltou voando mais uma vez para a linha de defesa do exército de Roland, segurando uma bandeira vermelha em suas mãos. A bandeira vermelha significava que o inimigo estava se aproximando da linha de 500 metros e a essa distância, a taxa de sucesso da artilharia chegaria a mais de 80%. Vanner gritou, o ângulo de disparo está correto. Rápido, acenda um estopim, acenda um estopim. Quando o rugido ensurdecedor foi ouvido mais uma vez, Vanner nem sequer olhou para ver se eles tinham atingido qualquer coisa. Em vez disso, ele imediatamente se virou para a equipe responsável pelas munições e gritou, metralhas, tragam as metralhas. Durante o treinamento da artilharia, Sua Alteza Real enfatizava repetidamente que quando eles vissem a bandeira vermelha, mesmo que o canhão já estivesse carregado de projéteis sólidos, eles deveriam disparar imediatamente e depois recarregar com metralhas. Caso o canhão não estivesse carregado, eles deveriam preenchê-lo imediatamente com metralhas e aguardar até o ponto onde o inimigo alcançasse a marca de 300. As metralhas pareciam uma lata cheia de bolas do tamanho de polegar e serragem. Para produzir metralhas, eles primeiro abriram um furo na lata, então enchiam de bolas e serragem, e só depois eles tampariam a lata com uma peça de madeira. Quando o raio finalmente balançou a bandeira roxa, os 4 esquadrões da artilharia dispararam quase simultaneamente. Esta foi também a primeira vez que Vanner usou as metralhas. De acordo com a Sua Alteza Real, as metralhas causavam feridas que eram muito difíceis de curar, então eles apenas deveriam praticar o procedimento de carregamento. Hoje também foi a primeira vez que Vanner viu o incrível potencial que essas metralhas especiais têm em matar o inimigo. Por causa da enorme diferença de pressão, a lata era quebrada em muitas peças logo após sair da boca do canhão. As pequenas bolinhas de ferro dentro da lata caíam como pingos de chuva sobre o inimigo, colocando os cavaleiros a 300 metros de distância no meio de uma mortal tempestade de metal e transformando as pessoas e os cavalos em uma névoa sangrenta que se assemelhava ao trigo sendo colhido.
Algumas bolas de ferro, depois de penetrar nos corpos dos cavaleiros, ainda tinham tanta energia cinética que mesmo os cavaleiros que estavam atrás deles também não conseguiam escapar. Os cavaleiros, com sorte o suficiente para sobreviver à tempestade, finalmente conseguiram correr mais rápido para diminuir a distância, pois o único pensamento que tinham em suas mentes era que deveriam atravessar essa fina linha de defesa e massacrar aqueles malditos covardes que só se escondiam atrás daquelas armas cruéis. Acelerando cada vez mais, estes cavaleiros rapidamente avançaram os últimos 150 metros, já baixando seus corpos, ao mesmo tempo em que os cavalos atingiam a sua velocidade máxima. No entanto, esta distância aparentemente curta de 150 metros, transformou-se em uma distância a qual os cavaleiros não poderiam cruzar, pois a última rodada de disparo das metralhas destruiu completamente o último fio de esperança e vontade de lutar. Nos últimos 100 metros até a linha de defesa, as bolas de ferro podiam penetrar de 2 a 3 cavaleiros ao mesmo tempo, transformando a área de disparo em frente ao canhão em um verdadeiro campo de morte. Dos 20 cavaleiros na vanguarda, quase nenhum deles conseguiu sobreviver. A única diferença entre eles jazia na quantidade de bolas de ferro pelo qual eles foram atingidos. O assalto dos cavaleiros foi destruído completamente. O medo criado pelo colapso do assalto dos cavaleiros foi tão grande, que os escudeiros dos cavaleiros tentaram fazer seus cavalos darem meia volta para fugir do campo de batalha. Quando viram o que aconteceu com os cavaleiros, os mercenários não estavam dispostos a dar nenhum passo a mais. Eles sempre trabalharam por dinheiro, mas eles imediatamente desistiram de lutar quando viram o quanto eles teriam que pagar. Agora, no momento de sua retirada, eles corriam muito mais rápido do que durante o momento em que estavam atacando. Quando a onda de sua esmagadora derrota varreu as forças aliadas do Duque, a situação logo se tornou impossível de controlar. A multidão tinha apenas um pensamento: eles tinham que fugir. Havia pessoas que caíram e foram pisoteadas até a morte, mas ninguém aproveitou o tempo para cuidar dos outros. Eles apenas se odiavam por não serem capazes de fazer crescer mais um par de pernas e correr mais rápido. Neste momento, a melodia da marcha de guerra ressoou através do campo de batalha, e as linhas da infantaria começaram a marchar, cruzando o campo de batalha. Release capítulo 117 foi a primeira vez que Carter viu uma batalha. Uma formação de mais de 300 cavaleiros não conseguiu nem arranhar a linha de defesa de Vila Fronteiriça. Além disso, eles foram totalmente destruídos. Os cavaleiros só conseguiram chegar próximos à linha de 50 metros. Aliás, a marca de 50 metros era a deixa para o esquadrão de fuzileiros atirar. Logo, quando o inimigo chegou nessa marca, todos os fuzileiros foram autorizados a abrir fogo. Os 4 canhões forçaram o assalto do inimigo a parar abruptamente na linha de 100 metros. Ao longo da faixa entre 150 a 100 metros, estava uma linha ordenada de 20 corpos, como se tivessem encontrado uma parede. E esses homens, semelhantes a Carter, pertenciam à categoria mais forte de combatentes, ou seja, os cavaleiros. Caso contrário, eles nunca teriam sido capazes de controlar seus cavalos sob o som forte de tiroteio. No fim das contas, Carter estava feliz por não ser um deles. Ele teve um leve presságio de que as batalhas no futuro se tornariam muito diferentes, e era apenas uma questão de tempo até que Roland Wimbledon, o mestre de uma força tão poderosa, aspirasse ao trono e conquistasse a soberania. Quando os membros do primeiro exército testemunharam de perto o sangrento campo de batalha, alguns ficaram tontos, enquanto outros começaram a vomitar, e até mesmo houve aqueles que tiveram outras reações adversas. Mas esta não era a reação que eles demonstrariam se tivessem matado pessoalmente o inimigo durante um combate corpo a corpo. A euforia provocada por matar alguém a longa distância era muito menor comparada a matar alguém com uma faca. Por isso, o fato de os soldados do primeiro exército demonstrarem essas reações não era algo crítico. Carter escolheu um grupo de pessoas de sua própria equipe para pegar os membros decepados e colocá-los junto aos corpos no chão, enquanto ainda procuravam os que sobreviveram. O sol gradualmente ia embora atrás das montanhas, e quando Carter olhou para o céu vermelho sangue e para os bosques distantes com seus corvos lamentando, ele de repente foi atingido por um sentimento de tristeza e insignificância. A era dos cavaleiros acabou. Até agora, Duke Ryan ainda não conseguiu se recuperar. Ele não conseguia entender como foi possível para ele perder essa batalha, ainda mais contra uma linha de defesa tão fina como uma fatia de cebola. Normalmente, bastaria cutucar essa linha com um dedo para quebrá-la, mas hoje,
Seus cavaleiros fugiam como se tivessem tido um encontro cara a cara com o próprio diabo. Na verdade, ele nem podia culpá-los porque o assalto estava sob comando de seus cavaleiros de elite. Os guardas pessoais de Duke Rian tiveram que matar várias pessoas para não se aproximarem de onde estavam, pois os mercenários estavam fugindo como loucos varridos. Mas Rian não conseguia fazer mais nada. Não importava o quanto ele gritasse, ele não conseguia unir mais uma vez os homens derrotados. Em desespero, até mesmo Duke Rian teve que se retirar com o fluxo de pessoas fugindo, e sem pensar em outra coisa, ele cavalgou o mais rápido que pôde e só parou depois de ter fugido por quase 16 quilômetros. Quando a noite chegou, Duke Rian escolheu um lugar próximo à margem do rio para acampar. Mesmo após fincar as tochas no chão e nas árvores para trazer os cavaleiros e mercenários que se separaram de volta ao seu campo, a maioria de suas pessoas ainda estava desaparecida. Para piorar as coisas, os libertos não pensaram duas vezes antes de fugirem e abandonarem as carroças com comida. Então, esta noite eles teriam que matar alguns cavalos para se alimentarem adequadamente. Os 5 nobres se amontoaram, dentro da maior barraca do campo, com uma expressão terrível em seus olhos, ao mesmo tempo em que encaravam Duke Rian. No entanto, até mesmo Duke não estava em uma situação melhor. Alguém poderia me dizer que tipo de arma nova era aquela que eles estavam usando? Elas são muito melhores do que as bestas, e eles não parecem estar jogando pedras com uma catapulta. Duke Rian começou a falar, enquanto olhava para Rene. Você também ficou na vanguarda, me diga o que você viu. Meu senhor, eu não pude ver nada de maneira clara. Rene respondeu, eu só sei que cada vez que eu ouvi aquele rugido ensurdecedor, nossos homens caíam aos montes, especialmente quando soou pela última vez. Parecia que os cavaleiros que estavam investindo contra a linha de defesa foram atingidos por uma parede invisível. Além disso, eu também vi como suas cabeças e braços eram divididos de seus corpos. Era como se, Rene pensou por um momento nós éramos como um ovo que caiu do alto da muralha. Foi o poder de uma bruxa. Conde Alce sussurrou assustado. Não, Duke Rian respondeu. Meus cavaleiros estavam usando uma pedra da retaliação divina, então o poder de uma bruxa não poderia machucá-los. Não fomos atacados por bruxas, diante dessas pedras, elas são como mulheres comuns. Ah, é verdade, Sir. Rene de repente falou, como se estivesse se lembrando de algo. Antes de ouvir o estrondo alto, vi que algumas carroças estavam em linha, e cada uma delas tinha um enorme tubo de ferro, que emitia uma luz vermelha e uma nuvem de fumaça. Um tubo de ferro. Luz vermelha e fumaça. Isso não soa como barril de cerimônia? O Conde Alce perguntou, mas estava claramente com muitas dúvidas. Obviamente, o Duque sabia o que era um barril de cerimônia. Anteriormente, eles só eram usados pelo rei no início das principais celebrações, mas hoje quase todo senhor usava esses adereços. Ele mesmo tinha 2 barris de cerimônia feitos de bronze em seu castelo, que costumava acender com pó de neve, mas o som do barril de cerimônia, quando comparado com o som estrondoso de hoje, definitivamente não eram a mesma coisa, pois a diferença era muito grande. Os barris da cerimônia jamais poderiam matar cavaleiros. Conde Madre Silva disse, não importa o que o príncipe usou, aquela arma foi poderosa o suficiente para derrotar a todos nós. Então, o que devemos fazer agora? Ao ouvir isso, Duke Rian olhou para a direção do Conde Madre Silva, especialmente porque o som da palavra derrota foi, particularmente, penetrante. Nós não perdemos. Ele insistiu, uma batalha sozinha não decide uma guerra. Nós só temos que voltar até Forte Cancioneiro, pois lá eu posso juntar outra força, enquanto ao mesmo tempo também vou bloquear o Rio Vermelho e interromper o comércio com Vila Fronteiriça. Sem qualquer suplemento de alimentos, Vila Fronteiriça não poderá sobreviver por mais um mês, e assim que aquele príncipe de merda se atrever a sair daquela vila com seus aldeões, meus cavaleiros irão cercá-lo por todos os lados e, no final, nós sairemos vitoriosos. Duke Rian pensou. Eventualmente, a vitória se tornaria de Duke Rian, do jeito como ele queria, mas a derrota que ele sofreu hoje jamais poderia ter sido alcançada por uma vila tão pequena. Seu sonho de assumir o norte acabou por ser apenas um sonho e nada mais. Droga! Se eu conseguir pôr as minhas mãos em Roland ou em Bledon, eu vou me certificar de fatiar esse desgraçado em 1000 pedaços. Mas, meu senhor, as frotas que atravessam o Rio Vermelho não estão vindo somente para nós. Também existem navios de Vila do Salgueiro, Serra do Dragão Caído e da Cidade Carmesim. Se bloquearmos tudo, não,
Conde Madre Silva claramente não estava convencido. Vou comprar tudo. Não importa para quem eles vendam. Enquanto receberem seu dinheiro, estarão satisfeitos. Duque Rian disse com uma voz seca e firme. Agora, todos deveriam voltar para sua própria tenda e ir dormir. Amanhã de manhã precisamos levantar cedo e andar o mais longe possível na estrada com os cavaleiros. Todo mundo que não tem um cavalo ficará para trás para liderar os mercenários. Ninguém pode marchar durante a noite. Mesmo que o quarto príncipe tenha a intenção de nos perseguir, ele só pode começar a perseguição ao amanhecer, e os primeiros inimigos que ele vai encontrar serão os mercenários. Duque Rian pensou, mesmo que esse grupo de lixo desabe no primeiro encontro, ainda tenho muitas pessoas que lutam por mim. Durante todo o dia seguinte, o Duque não recebeu nenhuma notícia sobre o quarto príncipe ter alcançado seu acampamento. Para confirmar as informações e movimentação do exército inimigo, ele enviou seus assessores confiáveis para averiguar os arredores em uma área maior, mas todos retornaram com a mesma notícia. Isso finalmente deixou o Duque um pouco aliviado. Provavelmente, essa nova arma tem o mesmo problema que nossos trabucos. Elas devem ser muito pesadas para serem transportadas e só podem ser usados como defesa. Confiando apenas em seu grupo de mineiros com aqueles piques estranhos, eles não se atreveriam a agir de forma tão imprudente. Às 3 horas da tarde, Duque Rian ordenou para que seus cavaleiros aguardassem em suas posições, para esperar até que as pessoas que estivessem atrás os alcançassem. Perto do anoitecer, os mercenários e libertos conseguiram finalmente alcançar seus 66 cavaleiros restantes. E então, todos ficaram ocupados montando um círculo de tendas. Ele só teria que sobreviver durante esta noite. Amanhã ele poderia cavalgar rapidamente e chegar até Forte Cancioneiro. Então, Duque Rian finalmente estaria em segurança atrás de sua muralha de pedra calcária de 9 metros de altura, centenas de guardas e um fosso natural que circundava a muralha. Mesmo que o inimigo pudesse usar sua nova arma de longo alcance, Duque Rian poderia usar seus trabucos colocados atrás da muralha para contra-atacar. Contra tudo isso, o príncipe não conseguiria vencer. Mas, durante o dia inteiro, o Duque estava com um sentimento de desconforto que somente crescia. Ele tinha a sensação de que alguém estava olhando para ele fixamente de longe o tempo todo. Provavelmente é apenas uma ilusão, Duque Rian pensou o traço. Eu devo estar um pouco nervoso demais. Na manhã seguinte, o Duque acordou com o som de tiros. Quando ele correu para fora de sua tenda, ele podia ver pessoas em todos os lugares cobrindo suas cabeças, tentando se esgueirar como ratos. No entanto, de vez em quando, ele ainda podia ver sangue sendo espirrado ou poças de sangue no chão. Quando olhou para o oeste, ele pôde ver o inimigo em seu uniforme estranho, alinhado, em silêncio e do lado de fora de seu campo. No momento, havia apenas um pensamento na cabeça do Duque: como eles nos alcançaram? Como eles não foram detectados pelos cavaleiros que eu enviei ontem? Meu senhor, você tem que fugir. Um de seus guardas pessoais gritou, enquanto trazia um cavalo ao seu lado. Isso despertou Osman Rian de seu estado catatônico, fazendo-o montar em seu cavalo imediatamente e seguindo seu guarda para o leste. No entanto, pouco depois de terem deixado o campo, eles viram outra formação dessa estranha força. Usando o mesmo tipo de uniforme de couro, segurando o mesmo estranho bastão curto em suas mãos e também em 2 fileiras ordenadas. Até mesmo a expressão facial desses soldados parecia ser a mesma. Então, o Duque mais uma vez ouviu essa melodia alegre com seu ritmo extremamente rico, ao mesmo tempo em que as tropas do príncipe começaram a marchar um ritmo preciso, marchando diretamente para onde estava. Release capítulo 118. Embora Roland tenha estabelecido que o treinamento do primeiro exército seria 2 vezes por dia, ele nunca os deixou marchar durante a noite. Marchar à noite era algo perigoso para um exército, pois eles não poderiam ver nitidamente as estradas. Por causa disso, havia uma alta probabilidade de serem atacados por animais selvagens, como cobras, e se perderem na selva, pois a iluminação vinha das tochas, o que tornava o exército um alvo natural. Então, Roland teve que aguardar até o amanhecer no dia seguinte para que pudesse deixar seu exército seguir em frente, perseguindo as forças do Duque. Para assegurar a sucessão das operações, o príncipe decidiu seguir o primeiro exército no campo de batalha. Claro, ao invés de andar pela estrada esburacada a cavalo e acabar tendo uma dor na bunda, Roland preferiu acompanhar seu exército estando a bordo de Vilazinha. Depois de meio mês de treino,
Beija-Flor agora conseguia diminuir o peso e transportar um canhão de 5 quilos por uma distância previamente estabelecida. Roland também considerou que quanto mais pesado fosse o objeto, mais demorado seria o encantamento. Então ele providenciou que Beija-Flor começasse o encantamento ao amanhecer. Ele também tinha que levar em consideração que o primeiro canhão tinha que ser encantado por um tempo maior, e os canhões restantes ficariam encantados em uma ordem de duração decrescente, para garantir que os 4 canhões perdessem a força do encantamento o mais próximo possível uns dos outros. Graças à habilidade de Beija-Flor, Vilazinho agora era capaz de transportar 4 canhões de uma só vez, bem como os membros correspondentes de suas equipes de artilharia. O enorme navio de cimento estava agora cheio de pessoas. Além da equipe de artilharia e Roland, também estavam a bordo Ana, Rouxinol, Nana, Ramos, Eco, Beija-Flor e Sir Pinheiro. Por fim, também havia Wendy, pois ela era responsável por fornecer o vento e Brian, que atuava como timoneiro. Pode-se dizer que, com exceção de Pergaminho, Soraya, Lily e Luna, que eram bruxas que não podiam lutar, quase todo o grupo havia saído. Originalmente, não era necessário que Ana se juntasse a eles no campo de batalha, mas seus olhos se mostraram resolutos e firmes de tal forma, que Roland não conseguiu encontrar motivos em seu coração para deixá-la ficar para trás em Vila Fronteiriça. 6 tropas de fuzileiros do primeiro exército estavam sob a liderança de Carteiro e Machado de Ferro, seguindo as marcas criadas por Raio, que sozinha era responsável por controlar o inimigo. Este grupo de pessoas estava silenciosamente marchando atrás do inimigo, sempre se mantendo exatamente fora do escopo dos batedores inimigos. No momento em que Raio percebia um batedor, o primeiro exército imediatamente interromperia sua marcha. Ao longo da estrada, eles também conseguiram capturar muitos mercenários e libertos dispersos, mas no momento, eles não conseguiam lidar com tantos inimigos rendidos. Logo, outros membros do primeiro exército também tiveram que acompanhar a marcha, mesmo não sendo fuzileiros, sendo responsáveis pelo desarmamento dos inimigos rendidos, além de outras providências. Esta foi a primeira vez que Roland guiou seu exército em uma missão de conquista. Ele estava de pé na proa de Vilazinha sentindo a brisa da manhã, ao mesmo tempo em que também estava extremamente orgulhoso de seu próprio sucesso. Do que você está rindo? Ana de repente apareceu ao seu lado, perguntando enquanto olhava diretamente em seus olhos. Roland rapidamente tirou seu sorriso do rosto. Nada. Sério? A Ana, então, tirou um lenço e deu para ele. Você está com saliva no seu rosto. Roland teve o súbito impulso de pular na água. Obrigado. Quando o Raio informou sobre o acampamento inimigo, o sol já havia mostrado seu esplendor. De acordo com a informação que ela reuniu durante suas investigações, o inimigo aparentemente mostrava sinais de retirada após uma severa derrota, resultando em uma moral quase negativa. Quando eles montaram seu acampamento ao anoitecer e enviaram seus cavaleiros para fazer o reconhecimento do território, eles mal podiam esperar para terminar de verificar a área e correr de volta para o acampamento, com medo de não encontrarem o caminho de volta na escuridão da noite. As tropas de Roland estavam estacionadas à margem do rio, 2 quilômetros distantes do exército do Duque. Ao longo da estrada, eles não encontraram nenhum inimigo. Então o plano para acabar com eles já poderia ser contado como a um passo do sucesso. Agora, ele só tinha que esperar até a primeira luz do dia seguinte, e então, enquanto o inimigo ainda estivesse desmontando suas barracas e preparando para fugir, seu cerco poderia começar. Esta foi a primeira vez que Roland passou a noite na selva. Ele estava mais inclinado a dormir em Vilazinha do que encontrar todos os répteis que, com certeza, atravessariam o campo. Os canhões presos no navio, bem como os armamentos e outras peças no depósito já haviam sido levados ao acampamento para que Vilazinha pudesse se tornar a residência temporária do príncipe. Além de Roland, as outras bruxas também ficaram a bordo durante a noite. O chão estava coberto por colchões, e todos estavam deitados um do lado do outro, bem pertinho. Roland estava com um pouco de pudor, mas no final, as bruxas estavam muito menos preocupadas com esse assunto do que ele. Com exceção de Ana, todas enfrentaram muitas dificuldades durante a vida, fugindo de um lugar para outro, de modo que dormir na selva tornou-se comum para elas. Logo, todas conseguiram adormecer rapidamente, e apenas Roland e Ana tiveram dificuldades para dormir. Roland estava tão acostumado com uma cama macia que ele teve dificuldades para se adaptar à superfície dura do convés, enquanto Ana não sabia o que deveria pensar.
Ela acabou simplesmente virando-se para o lado e passou a observar Roland. No entanto, quando o príncipe virava a cabeça, Ana sempre fechava os olhos rapidamente, fingindo estar dormindo, mas à luz da lua, Roland ainda podia ver seus cílios ligeiramente nervosos. Se ele não tivesse com medo de que as outras acordassem com o barulho, Roland realmente gostaria de apertar a ponta do narizinho de Ana, forçando-a a abrir os olhos e, depois, segurá-la em seus braços. Com esta situação, ambos demoraram muito, mas muito tempo para conseguir adormecer. Quando o céu ainda não estava claro, Roland começou seu plano para cercar o campo inimigo. Ele dividiu seu exército de 270 soldados, em duas equipes. Cada equipe teria 2 canhões para auxiliá-los. Uma destas equipes seria enviada para a parte de trás do acampamento do Duque, a cerca de 1 quilômetro. Raio ainda estaria responsável por monitorar os movimentos do Duque, mas, além disso, quando os canhões estivessem em posição, a menina também tinha instruções para informar Roland. No momento em que recebesse o sinal, Roland enviaria Carter para marchar junto com o resto do primeiro exército em direção ao acampamento do Duque e começar o seu assalto. Para evitar que o navio de cimento se afastasse da rota correta, Rouxinol entraria em seu nevoeiro. Afinal, sua visão em preto e branco também poderia ser usada como visão noturna. Então, com suas instruções, Brian conseguiu manobrar o navio como se estivesse de dia. Este processo tinha sido repetidamente praticado, e agora todos conseguiam fazer a sua parte mesmo com os olhos fechados. Wendy foi mais uma vez responsável pelo vento nas velas e sob seu esforço. Era quase como se Velazinha tivesse se tornado altamente ambicioso. Em apenas uma hora, todas as tropas foram colocadas em suas posições e Machado de Ferro assumiu o comando da equipe de intercepção. Ao ver isso, Raio voou acima do time de Carter e balançou uma bandeira laranja. Neste ponto, as primeiras luzes de um novo dia puderam ser vistas. E agora o plano de cerco e aniquilação finalmente entrou em sua parte final. Como a equipe de Carter era apenas responsável por proteger os 2 canhões, eles não precisariam avançar, então, Echo foi designada para trabalhar sob o comando de Machado de Ferro. Quando a equipe de Carter chegou ao campo, eles rapidamente moveram os canhões e se dirigiram para o campo inimigo. Neste momento, a maioria dos inimigos ainda estava dormindo. Com o típico rugido dos canhões, os projéteis sólidos caíram no acampamento inimigo. Isso despertou os cavaleiros e mercenários que saíram correndo para fora de suas barracas. Contudo, a equipe de Carter já estava esperando silenciosamente em sua posição prévia. Com a experiência traumática da derrota anterior, ninguém se atreveu a desafiar aquela linha de defesa aparentemente fina. Então, eles apenas se reuniram e tentaram fugir para o leste. Ao fugirem para o leste, eles deram de cara com a equipe de Machado de Ferro. Quando o inimigo apareceu em seu campo de visão, o estágio final para o momento da aniquilação de Duke Rian estava começando. Echo começou a tocar sua música e, sob o som da marcha militar, as 2 linhas cuidadosamente organizadas começaram a avançar em direção ao inimigo. Para pressionar ainda mais o Duque, Machado de Ferro teve que tomar a iniciativa de atacar e interceptá-lo. Se somente sua rota de fuga fosse bloqueada, permitindo com que se reorganizassem em seu acampamento, o inimigo provavelmente ignoraria a ameaça, bateria em seus cavalos com força para fugir pela floresta a toda velocidade. Duke Rian estava desesperado. Ele não conseguia entender como os outros puderam alcançá-los e até mesmo ultrapassá-los. Devo confessar meu fracasso e me render? Duke Rian pensou. Contudo, ele rapidamente pensou no que Roland Wimbledon faria a um duque que ousou desembainhar sua espada e atacar um membro da família real. Roland poderia aprisioná-lo, ou enviá-lo para o exílio, porém, o mais provável seria enviá-lo diretamente para a guilhotina. Independente disso, o futuro de Forte Cancioneiro certamente não teria nada a ver com ele. Vendo como o inimigo se aproximava passo a passo, bem como aquele som ensurdecedor e aquela fumaça vermelha que hora ou outra surgia para instaurar o terror em seu exército, Duke Rian sabia que se ele não fugisse neste momento, ele nunca mais teria chance de escapar. Ele só tinha 30 pessoas, então esta realmente seria sua última chance. Eles não podem nos impedir, Duke Rian gritou. Se nós cruzarmos a estrada, eles não serão capazes de nos alcançar, afinal, eles só têm 2 pernas. Além disso, estamos a apenas meio-dia de distância de Forte Cancioneiro. O Duque então começou a cavalgar e forçar seu cavalo a ir para a frente, mas, infelizmente, nem todos estavam tão desesperados quanto ele. No final, com exceção de seus guardas pessoais,
Apenas algumas outras pessoas seguiram seu ataque. A música parou. O outro lado parou exatamente ao mesmo tempo, formando em uma linha reta, como uma muralha. Duke Ryan viu que o exército inimigo começou a levantar aquelas armas estranhas. Quando apenas cerca de 100 passos estavam entre o Duque e a parede humana, ele pôde ouvir um som como a batida de um martelo, um após o outro. Então, ele sentiu uma dor penetrante no peito e no abdômen, dando a sensação de que ele foi atingido por um martelo de guerra. Então veio paralisia e a sensação de desamparo. Seu corpo começou a perder a força, finalmente caindo do cavalo. Ao cair, o Duque abriu a boca tentando dizer algo, mas nenhum som claro saiu. Ele só conseguiu tossir 2 vezes. Então um cheiro forte e doce entrou no nariz, e sua garganta foi bloqueada por um líquido pegajoso. A escuridão começou a envolvê-lo. Reliazioit capítulo 119. Petrovo sentou-se diante de sua mesa subconscientemente. Ele estava brincando com um pedaço de pergaminho que segurava em suas mãos. Este era o anúncio semanal da turnê do teatro. Se o momento fosse de paz, ele escolheria um bom drama e deixaria sua governanta pagar o depósito, e depois enviaria um convite para Aurélie. Mas ele não conseguiu ler nenhuma palavra que estava no pergaminho. Hoje já é o 7º dia da expedição, e se tudo ocorreu sem problemas, meu pai já deveria ter voltado ontem ao lado do séquito do Duque. Talvez eles demoraram mais do que o previsto nesta empreitada, talvez os cavalos ficaram cansados e tiveram que descansar, ou talvez eles passaram um dia de descanso a mais em vila fronteiriça, certo? Petrov tentou se consolar, mas o sentimento de desconforto em seu coração crescia lentamente. O quarto príncipe Roland Wimbledon deixou uma impressão tão profunda em Petrov que ele ainda não conseguia entender por que um príncipe tão formidável teria recebido uma avaliação tão terrível do rei. Caráter ruim, mau comportamento, incompetência, ignorância e sem habilidades. Nenhuma dessas avaliações se encaixava no príncipe que ele conheceu. Por causa disso, sua ansiedade só aumentava mais e mais. Ele temia que o duque perdesse contra o príncipe. Mestre Petrov, uma de suas empregadas gritou, uma carta acabou de chegar do forte. Uma carta do forte. Petrov pensou. Traga para mim. Mesmo antes de abrir o selo, ele já estava aturdido com a identidade do remetente. Esta carta havia sido escrita pelo quarto príncipe. Duque Usmanrian usou forças militares para atacar um território sob o governo do rei, tentando em vão iniciar uma rebelião. Além disso, o duque já foi executado no campo de batalha, e agora Forte Cancioneiro está mais uma vez sob o governo do reino de Castelo Cinza. O duque perdeu. O coração de Petrov ficava cada vez mais acelerado, conforme ele lia o conteúdo da carta. Com exceção dos membros da guarda do duque que foram mortos, a maioria dos outros se declarou culpado. Normalmente, a traição contra a família real resulta em pena de morte, mas por causa da bondade de Sua Alteza, apenas o líder foi morto por seus crimes malignos. Entretanto, os outros ainda não podem ser perdoados. Dessa forma, o resto dos rebeldes serão tratados de acordo com os costumes de guerra e serão mantidos até que sua liberdade seja comprada. O castelo de Forte Cancioneiro será usado como ponto de troca, e as seguintes pessoas na lista de libertos podem ser compradas. O documento estava escrito de uma forma bastante estranha. A estrutura das frases não era comum, tampouco fora escrito com as normas diplomáticas costumeiras do reino, mas ainda assim era capaz de expressar claramente o seu significado. A rebelião do duque tinha falhado, e se eles quisessem libertar os prisioneiros, eles teriam que oferecer dinheiro em troca. Quando Petrov leu os nomes na lista a seguir, ele viu que o nome de seu pai estava escrito de forma impressionante na primeira linha. Ele gritou o nome do empregado. Prepare a carruagem, pois eu estou indo até o castelo do forte. O território do Conde Madre Silva ficava ao leste de Forte Cancioneiro. Então, quando Petrov chegou à área do castelo, já tinha se passado meia hora. O castelo do Lorde de Forte Cancioneiro estava cheio dos membros de uma milícia que Petrov jamais tinha visto antes. Eles não estavam vestindo nenhuma armadura brilhante, nem cotas de malhas ou similares. Em vez disso, eles estavam segurando um estranho bastão nas mãos, com algo que parecia ser a ponta de uma lança no fim do bastão. Eles estavam em 2 fileiras retas e ordenados, com a cabeça erguida e peito estufado, simplesmente expressando seu poder de maneira imponente. Depois que se identificou, Petrov teve acesso aos jardins e foi levado pelo guarda em direção ao salão principal do castelo. Este era um lugar que ele já havia visitado muitas vezes antes, mas quando entrou hoje,
Era como se Petrov estivesse entrando em um território completamente novo. Todos os guardas que estavam nos corredores eram daquele tipo que ele nunca tinha visto antes. Ninguém sorriu para ele depois que ele os cumprimentou. Eles apenas olharam para trás. Ele foi parado por um cavaleiro antes de chegar na porta do corredor. Qual é o seu nome? Petrov. Petrov respondeu um pouco infeliz. Ele não gostou do tom de interrogação do guarda. Então ele enfatizou. Para você, Elódio. Entendo. Parecia que o cavaleiro não aceitou essa afirmação como verdade. Em vez disso, ele simplesmente olhou o pergaminho na mão. Chalafiu, Conde Madre Silva é seu, pai. Eu sou Cartelanis, cavaleiro-chefe do quarto príncipe. Por favor, venha comigo até a sala lateral primeiro. Precisamos verificar se você possui armas escondidas em seu corpo. Após uma procura minuciosa, apenas a pedra da retaliação divina de Petrov foi confinada pelos guardas. Isso não é uma arma. Petrov lembrou. Claro que não. O cavaleiro assentiu. Nós vamos devolvê-la depois da reunião. Ele abriu a boca, mas no final, Petrov não disse outra palavra. Eles realmente me darão a pedra de volta. Esta pedra da retaliação divina é um dos tipos mais forte, com um valor de pelo menos 50 peças de ouro. Eu não acredito que eles irão substituir minha pedra por outra defeituosa. Bem, isso não é importante agora. Petrov pensou. Eu posso considerar isso como parte do resgate? Quando ele finalmente entrou no corredor, viu o quarto príncipe sentado no trono escrevendo algo com a cabeça baixa. Quando o príncipe ergueu a cabeça, ele demonstrou um certo espanto em seu rosto, mas depois ele riu. Nos encontramos mais uma vez, senhor embaixador. Ainda era o rosto e o tom familiar, deixando Petrov sentir-se um pouco mais relaxado. Então ele fez uma reverência ao príncipe. Presto meus cumprimentos ao senhor, Vossa Alteza Real. Sente-se. Roland disse, levantando a mão para demonstrar que Petrov poderia sentar. Acredito que o seu maior desejo agora é saber o que aconteceu. Posso lhe afirmar que seu pai não sofreu. Ele foi o primeiro a se render. Obrigado por sua bondade, Vossa Alteza. Petrov disse rapidamente. Eu não sei qual o preço de resgate que Vossa Alteza exigirá, mas desde que meu pai possa ser solto, eu posso enviar todo o dinheiro que possuo para Vossa Alteza. Eu não preciso de dinheiro. Roland apertou o dedo. Eu quero pessoas e animais domesticados. Era normal querer animais domesticados, e até 50 anos atrás, quando o conflito entre os lordes tinha terminado, geralmente o perdedor tinha que pagar o resgate com gado, ovelhas dentre outros. Histórias como esta eram algo que muitas vezes ele lia nos livros. Mas, pessoas? O que exatamente Roland queria com isso? Petrov ainda não sabia dizer. Vossa Alteza Real, gado, ovelhas, cavalos, nossa família Madre Silva tem muito em nosso território. Agora pessoas, é muito simples. Eu preciso de pedreiros, mestres de obra, carpinteiros, fazendeiros, servos e assim por diante. O príncipe lhe deu um pergaminho. Você pode nos pagar de acordo com a conversão neste pergaminho. Chegar num total de 3.000, já é o suficiente. Roland sorriu. Convenientemente, esse era o conde de quem ele havia pego o maior número de cavaleiros, então ele também teria que pagar o maior resgate. Petrov olhou para o pergaminho na mesa. No pergaminho estava escrito todos os nomes de animais domesticados e a profissão de pessoas, seguido de números, como, bovinos, 3, ovelhas, 2, pedreiro, 10 e assim por diante, de forma que ele imediatamente entendeu o significado de tudo isso. Um valor de 3.000 era o mesmo que um rebanho de 1.000 bois ou 300 pedreiros. Isso só seria o suficiente para redimir seu pai. Claro, seu território não era capaz de fornecer tanto gado e pedreiros assim, mas o pergaminho dava ainda a possibilidade de diversas combinações possíveis de itens. Ele tinha muitas opções. Como um nobre que precisava trabalhar diariamente com o comércio, Petrov percebeu instantaneamente a habilidade e sutileza presente neste tipo de conversão. Apenas alguns dias seriam suficientes para calcular a solução ideal para os custos mínimos de seu território, que ainda atenderiam os requisitos de 3.000 pontos. Vossa Alteza Real, eu posso, um dia, você só tem um dia. Roland levantou o dedo indicador. Isso significa que você precisa fazer sua escolha em um dia. Afinal, você não pode reunir tantas pessoas e animais em 3 ou 4 dias. Além disso, eu não posso ficar aqui por muito tempo. No máximo vou ficar aqui por uma semana, então irei embora. Um dia é. Petrov de repente ficou tão chocado que ele olhou para Roland com os olhos arregrados. Espere, o senhor acabou de dizer.
Que vá embora. O que isto significa? Se o príncipe não mentiu na carta, então o duque já morreu no campo de batalha. Então, Forte Cancioneiro agora pertence a Sua Alteza. Mas agora ele está realmente dizendo que quer ir embora. Por que ele gostaria de retornar àquele lugar distante e remoto em Vila Fronteiriça? Não, esse não é o ponto. O cerne da questão é que, se Sua Alteza Real for embora, quem administrará essa magnífica cidade? A mente de Petrov estava como um mar tempestuoso. Será que um dos filhos do duque herdaria o trono? Quando Petrov pensou em tudo o que sabia, isso não parecia ser uma possibilidade. Afinal, não seria apenas uma questão de tempo até que eles construíssem uma nova força para se vingar de seu pai? Além da família Rian e das outras 5 famílias nobres, havia outros que poderiam assumir o controle. Sim. Roland assentiu. Eu receberei os resgates e depois irei para a vila fronteiriça. A mente de Petrov ficou repentinamente cheia de uma ideia ultrajante, e no momento em que ele pensou, ele não conseguiu mais suprimir. Vossa Alteza Real, Petrov começou. Então ele teve que engolir um bocado de saliva, mas ainda assim ele só conseguiu sussurrar, com licença. Também existe um valor numérico que possa redimir Forte Cancioneiro. Reliazwit capítulo 120. Ao ouvir esta pergunta, Roland olhou para Petrov com interesse e depois disse com uma risada, você é a primeira pessoa a me perguntar isso. Ele então pegou seu copo e bebeu, explicando sua ideia em um tom casual. Não há dúvida de que Forte Cancioneiro pertence a mim. Ainda é meu, mesmo quando não estou aqui. Mas, eu preciso de um homem, ou uma família para supervisionar a fortaleza para mim. Então você não deveria me pedir um resgate, mas sim uma taxa de representante. Representante, Petrov já tinha escutado essa palavra antes. Como homem de negócios com olhos afiados, ele sempre adaptaria seus objetivos, visando aumentar a produção de seu território. Entretanto, os nobres comerciantes não tinham realmente o tempo necessário ou simplesmente não davam a mínima para este tipo de trabalho administrativo e de negócios. Então, no final, eles sempre dependeriam de outras pessoas para vender seus bens. Para obter o direito de vender os bens destes nobres, os comerciantes tinham que pagar uma quantia antecipada, como depósito. Quantas peças de ouro Vossa Alteza deseja? Depois de perguntar, Petrov respirou fundo para tentar se acalmar. Este seria um acordo de longa data, por isso não terminaria com apenas um pagamento. Roland fez uma pausa. Todos os meses você terá que pagar 30% da receita tributária de Forte Cancioneiro, bem como um material equivalente a 1000 pontos, utilizando esta mesma taxa no pergaminho. Todo o resto seria seu. Isso não parece ser tão excessivo, Petrov pensou traço, se eu puder obter o total controle sobre Forte Cancioneiro. Realmente, parece que o príncipe pode ser mesmo justo. Mas primeiro, eu tenho que confirmar que o príncipe não está brincando, e que ele realmente está disposto a firmar este tipo de acordo. Esta seria realmente uma oportunidade de ouro. Petrov estava completamente inclinado a aceitar o acordo. O príncipe e eu não somos inimigos mortais. Já que o duque falhou completamente, seus filhos também serão privados de seu direito de herança. Mesmo a coalizão das 6 famílias nobres não pode derrotar o príncipe. Então, quem poderia impedi-lo de conquistar todo o território oeste? Juntar-se ao lado mais forte é um dos princípios básicos da continuação da própria nobreza, e se eu puder obter a aprovação de Sua Alteza antes que as outras 4 famílias saibam disso, a família Madresilva se tornará a família mais forte no território oeste. Vossa Alteza Real, por que você não quer ficar em Forte Cancioneiro? O castelo tem muito mais a oferecer do que Vila Fronteiriça. O que você realmente quer perguntar é por que eu não quero administrar Forte Cancioneiro eu mesmo, certo? Roland parecia um pouco envergonhado. Há muitas razões. Por exemplo, a estrutura de poder ficaria tão complexa que eu teria que gastar muito tempo e esforço tentando endireitar as relações entre cada uma delas. Além disso, não se esqueça do lucro. Como um nobre desta cidade, acho que você ou os outros saberiam melhor do que eu como realmente governar esse território. Então isso se tornaria um acordo com benefícios e ganhos para ambos os lados. Além disso, há muitos outros motivos. Você pode começar a pensar nisso quando voltar. O príncipe começou a mexer em um copo de prata com suas mãos. Ah, é verdade. No caso de eu selecioná-lo como representante, eu não precisarei me preocupar com o fato de que você venha constituir uma força de resistência, na tentativa de vingar o duque, certo? Claro que não, Vossa Alteza Real. Embora a última pergunta tenha sido um pouco inesperada, Petrov ainda conseguiu responder imediatamente.
Uma vez que o duque se foi, o primeiro pensamento na mente dos outros 5 nobres será como eles poderiam vir assumir seu território. Em questões como a vingança, quem se importa? Mas Petrov também sabia que os motivos que o príncipe lhe dera não eram os seus motivos reais. A estrutura do poder ficaria complexa, seria difícil endireitar as relações. Em face de sua força irresistível, ele poderia usar seu poder para destruir qualquer ideia de estabelecer uma resistência. Mas mesmo assim, em apenas 1 ou 2 anos, os nobres já esquecem o nome dos perdedores, e o mesmo aconteceria com Duque Rian. Mesmo assim, durante esse período de 2 anos, é absolutamente impossível transformar Vila Fronteiriça em uma cidade tão grande quanto Forte Cancioneiro. Petrov pensou. Sua Alteza Real deve ter uma intenção mais profunda. Muito bom ouvir isso. Bem, então a cidade. Estou disposto a agir como seu representante, Vossa Alteza. Petrov disse abruptamente, mas não muito mais tarde, sua expressão tornou-se hesitante novamente. Mas o rei, não, quero dizer, seu irmão não concordaria necessariamente com esse resultado. No caso de atribuir um novo duque a este território, não poderei lutar contra o rei. Você não precisa temer um confronto. Roland disse pôs 2 cartas na frente de Petrov. Dê uma olhada nesses documentos que eu encontrei na sala de estudos do antigo duque, Osman Rian. Quando Petrov olhou rapidamente para o que estava escrito nas cartas, ele ficou em estado de choque. A primeira carta parecia ser enviada ao duque por um espião. Parece que o novo rei e a rainha de Água Clara lutaram uma grande batalha próximos à cidade da Águia, e o resultado acabou por ser uma grande perda. Para o rei, a segunda carta era ainda mais horrível. Estava escrita de forma corrida, inacabada, mas ainda estava claro que Duque Rian queria unificar o norte. A ideia de se tornar independente estava claramente revelada. A carta não estava concluída e, além disso, não se sabia para quem ele pretendia enviar. Mas Petrov ainda entendeu imediatamente o que Sua Alteza quis dizer a ele. Não havia necessidade de ele resistir porque o novo rei já tinha problemas suficientes por conta própria. Caso contrário, o duque nunca teria ousado declarar sua independência, mesmo em uma carta. Com seus cavaleiros de elite, ele já era invencível no território oeste. A única diferença entre os cavaleiros de Osman Rian e os cavaleiros do rei eram seus números. Esta carta secreta pode ter sido forjada, mas o segundo pergaminho está realmente escrito com a caligrafia de Osman Rian. Então, a menos que o príncipe encontrou uma bruxa que pudesse imitar a escrita de outros, por um breve momento, Petrov pensou nessa possibilidade apenas para descartar essa especulação imediatamente. O príncipe não tinha motivos para tentar enganá-lo. Colocar alguém como seu representante não era uma atitude unilateral. Além disso, se o seu representante não conseguisse controlar Forte Cancioneiro, o príncipe também não se beneficiaria do acordo. E uma das questões principais era que todo duque designado pelo rei Timothy se tornaria automaticamente um inimigo do quarto príncipe. Se Petrov quisesse que a família Madresilva ficasse acima das outras 4 famílias nobres, ele precisava contar com o apoio do príncipe e, por outro lado, para garantir que tudo fosse tratado em seu interesse, o príncipe também precisaria se certificar de que a família Wu não seria desafiada. Após pensar em tudo isso, Petrov levantou-se lentamente e inclinou-se para Roland. A família Wu está disposta a servir ao senhor. Muito bem. Roland assentiu, mas não cabe a você decidir ainda. Eu vou ter que fazer algumas perguntas primeiro. Sim, Vossa Alteza, por favor. O que você vai fazer com aqueles que estiverem contra você? Quanto você estima que a receita tributária mensal será? Além disso, como você pode me garantir que será capaz de pagar os 1000 pontos todo mês? No caso em que eu lhe solicite expandir vigorosamente o setor de comércio, o que você faria? Petrov pensou que Sua Alteza aproveitaria a oportunidade para reunir todas as informações sobre os outros lordes do território oeste. Entretanto, ele jamais esperava que Sua Alteza fizesse perguntas tão estranhas. No fim das contas, quase todas as perguntas eram questões sobre a política, sua própria opinião sobre diversos temas e seu conhecimento sobre o comércio em geral. Depois de receber todas essas perguntas, Petrov fez sua mente trabalhar rapidamente para responder uma pergunta após a outra e, juntamente com suas respostas, a expressão de Sua Alteza também ficava cada vez mais satisfeita. Finalmente, o príncipe bateu as mãos e disse: ótimo, por hoje já é suficiente. Quando você chegar no cálculo de como irá pagar os 3000 pontos, você pode vir e resgatar o seu pai. Tenha certeza que, durante esses dias, ele será bem tratado.
Me certificarei pessoalmente disso. Vossa Alteza, esse representante, será anunciado outro dia. Roland deu a um de seus cavaleiros o sinal para enviar Petrov de volta. Quando Petrov saiu do corredor, ele percebeu que tinha muito no que pensar. Ele pegou sua pedra da retaliação divina, que estava com Carter, de volta. Ainda era a mesma pedra azul com um brilho estonteante. Parece que o valor de 50 peças de ouro não era muita coisa. O que me diz? Roland olhou para Rouxinol que estava ao seu lado. Oh, basicamente tudo o que ele disse foi verdade. Ela deu de ombros. Ele foi muito mais sincero do que senhoras e senhores que você conversou anteriormente. Além do mais, é mesmo certo contar a todos a mesma história. Além disso, mostrando a eles essas cartas. Elas não são confidenciais. Não para todos. O príncipe olhou para a lista em suas mãos. Todos eram das 5 famílias nobres. Apenas esses grandes nobres são adequados para gerenciar Forte Cancioneiro em meu lugar. Se seu poder não for suficientemente forte, mesmo que eu lhes desse essa posição, eles não seriam capazes de controlar esta fortaleza. No fim, haveria apenas uma série de lutas internas. Quanto à notícia de que Timothy Wimbledon foi derrotado na Cidade da Águia, isso não é realmente um segredo, por assim dizer. Mais cedo ou mais tarde, a notícia se espalharia por todo o reino de Castelo Cinza. De qualquer forma, então, para mim é ainda melhor que se espalhe um pouco mais rápido. Mas o conteúdo desta notícia foi perfeito para mim. Roland pensou, se o segundo príncipe não fosse derrotado, eu temo que precisaria investir muito tempo e esforço para lidar com ele. E mesmo que ele tentasse usar a força para resistir, os resultados poderiam não ser tão bonitos. Então, você vai escolher ele. Se nada mais acontecer. Roland disse com um sorriso. Ele foi o primeiro que tomou a iniciativa de pedir por si mesmo. A iniciativa voluntária sempre foi a qualidade mais importante de um funcionário. Além disso, nunca esperei encontrar alguém dentro das 5 famílias que fosse tão bem versado no campo da administração e do comércio. Eu pensei que eles só sabiam como andar e matar. Quando ele encontrou o nome de Petrovo na lista, ele gentilmente desenhou um círculo ao redor dele. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.